Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Meus irmãos, eu os cumprimento com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus, a todos que aqui estão, e aos nossos queridos irmãos que estão em casa, online, acessando o culto nesta noite. Obrigado a todos, irmão Paulinho, irmã Maria. Deus abençoe. São os irmãos que nós podemos aqui ver na câmera, né? Deixa eu ver quem mais. E lá na casa da irmã Wanda. É isso, né? É isso mesmo, irmã Wanda lá, Deus abençoe. Agora, irmã Cátia, irmão Giba, Deus abençoe, viu? Irmão Gilberto, irmã Cátia, Deus abençoe vocês. Os irmãos que puderem abrir a câmera, estamos também vendo ali a família do irmão Ney, irmã Mafalda, sempre firme ali. Deus abençoe a todos. Vamos nos levantar e orar a Deus, começando este culto. Senhor Deus e Pai, nós te damos graças, Senhor, pela bênção e o privilégio de podermos chegar à tua casa nesta noite. Nós viemos cultuar ao Senhor e vamos fazer com alegria, Senhor. Vamos fazer com toda a nossa crença, nossa fé, nossa esperança, pois o Senhor é o nosso Deus, o Deus da esperança. Esteja conosco aqui, Senhor, e também esteja com os teus filhos em casa. Que a tua graça nos cubra, Senhor, a todos, e a tua presença mais uma vez, Senhor, que está aqui conosco, como está com os teus filhos que estão ali cultuando, que a tua presença, Senhor, renove as nossas forças, o nosso ânimo. Senhor, a tua presença é que nos dá vida. Receba este culto, Senhor, e que nós possamos, sob a tua graça, ministrar, Senhor, a tua santa palavra, a que o Senhor tem colocado no nosso coração, para alimento, Senhor, das ovelhas, para alimento da igreja, o alimento para as nossas vidas. Somos gratos a Ti, suplicando, Senhor, perdoa os nossos pecados, as nossas fraquezas, as nossas falhas, as nossas limitações, em nome de Jesus, e que nós possamos continuar trilhando, Senhor, o caminho da paz e da santificação. Em nome de Jesus, nós te damos graças e oramos. Amém, amém, amém. Missionária Andréia, cante um hino aqui com a igreja. Hoje nós estamos aqui, conosco o pastor Silas, está conosco, presbítero irmão Alexandre Capito, também, minha esposa missionária Andréia, irmã Pâmela, conosco, diácono irmão Claudinei Morpanini, lá na técnica, som e imagem, cooperador irmão Wilson, meu genro, e o irmão Júlio também deve estar por aí, né? Irmão Júlio, irmão Lucas estavam também aí, estão trabalhando, estão diaconando, estão trabalhando aí com assistência social. Vamos, então, cantar ao Senhor, e já podendo, vamos alçar as ofertas. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Vamos louvar ao Senhor com o hino de número 311 da nossa harpa. Jesus, meu Salvador. Jesus salvou-me do mundo. 311. Jesus salvou-me do mundo. Ele é tão doce para mim, amor lhe tenho profundo, por sua graça sem fim. Quando ia eu no deserto, sem gozo, paz e sem luz, Ele buscou-me por certo, até que achou-me Jesus. Jesus, Jesus, Tu és meu Salvador.
verdadeira, guia-me tua mão, e ao fim da minha carreira receberei galardão. Jesus de Saron é a rosa, lírio suave é pra mim. Ele é a rocha preciosa, onde há gozo sem fim. É da manhã a estrela, na noite escura e sem luz. Tenho doçura em vê-la, pois ela é meu Jesus. Jesus, Jesus, tu és meu Salvador. Jesus, Jesus, só teu serei, Senhor, na senda muito verdadeira, guia-me tua mão, e ao findar minha carreira receberei galardão. Na manjedoura nascendo, no mundo só batalhou, em meu lugar padecendo, sangue por mim derramou. Ressurgiu da sepultura, subindo à destra de Deus, breve virá das alturas, descendo em nuvens do céu. Jesus, Jesus, tu és meu Salvador. Jesus, Jesus, só teu serei, Senhor, na senda muito verdadeira, guia-me tua mão, e ao findar minha carreira receberei galardão. Amém? Glória a Deus. Amém. Bom, Alexandre, por favor, vamos orar pelos irmãos enfermos, vamos apresentar ao Senhor. Pode pegar o microfone ali. Glória ao nome do Senhor, louvado seja Deus. Glória a Deus. Meus irmãos, aceitem a paz do Senhor Jesus. Amém, amém. Vamos estar intercedendo pelos nossos irmãos que estão enfermos. Eu aproveito e peço que a igreja esteja orando pelo amigo, irmão Daniel. Ele está entubado, em caso grave, na UTI, com Covid também. Mas sabemos que servimos a um Deus que é médico dos médicos. E a todos aqueles outros amigos que também estão enfermos, que Deus esteja alcançando nessa hora, no nome de Jesus. Oremos ao Senhor.
Senhor Deus e Pai, Querido Deus. Tu és o mesmo Deus, Senhor. Deus de misericórdia. O Senhor ainda cura, o Senhor ainda trabalha, É Senhor. verdade, Senhor. O Senhor ainda opera, Senhor. E sabemos que quando a Tua igreja, Senhor, se propõe a orar e a interceder, Senhor, nós sabemos, Senhor, que os céus ouvem, Senhor, as nossas orações, Pai. E lhe pedimos nessa hora, pelo poder que há no nome de Jesus, que o Senhor esteja visitando, Senhor, a cada leito de hospital, Senhor, a cada UTI, Senhor. Que o Senhor coloque as Tuas mãos, Senhor, de poder, no nome de Jesus, e ministre, meu Deus, a cura. Tu és, Senhor, o médico dos médicos, Senhor. Senhor, aqueles que estão diagnosticados com Covid, Senhor, vai estabilizando, Senhor, a saturação, ó Pai, a respiração, Deus querido e amado. Meu Deus, entra com cura, Senhor, no nome de Jesus. Senhor, a cada familiar dos Teus filhos, vai visitando, a cada pedido de oração que é colocado diante de Ti, Senhor, esteja alcançando vida, Senhor. Meu Deus, tudo para que o Teu nome seja glorificado. Senhor, ministre segundo o Teu querer, Senhor. Ministre segundo a Tua vontade. Senhor, entra com cura, com restauração, Senhor. E que possamos, Senhor, ver testemunhos da Tua grandeza, Senhor, para a honra e glória do nome de Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Deus abençoe, irmão. Deus abençoe. Aproveitando que vocês estão em pé, vamos ler o texto sagrado. Texto sagrado. Texto sagrado na segunda carta que Paulo escreveu a Timóteo, capítulo 2. Enquanto os irmãos abrem a Bíblia, para aqueles que ainda não sabem, hoje, graças a Deus, nós podemos fazer aqui um trabalho que nós já tínhamos desejo de fazer, que era antes do nosso retorno, aguardando aí as orientações, era desejo nosso higienizar, mas sanitizando o templo. Então, nós fizemos hoje aqui um trabalho de sanitização do templo. E muito importante, todos os compartimentos, todos os cômodos foram sanitizados. Obrigado, irmão Silas, que viabilizou este feito. Deus abençoe aos irmãos que têm contribuído, que têm cooperado. Isso é através da cooperação da igreja. São dízimos e ofertas voluntárias, através da bênção de Deus na vida da igreja, que tem nos proporcionado trabalhar em prol da casa de Deus, trabalhar em prol de famílias, enfim, trabalhando em prol da igreja do Senhor. Então, Deus abençoe os irmãos, né? Eu acho que eles vão até dar um laudo, devem dar um laudo, né, Silas? Né? Isso, nós vamos verificar isso, que é até bom, né? Seria até bom. Mas eu fico feliz, estamos todos nós, estamos cuidando da casa de Deus. Enquanto os irmãos estão em casa, aí nós estamos, todos nós, a igreja, irmão, porque cada oração, cada contribuição, tudo isso somos nós, é a igreja de Deus, não é o pastor, não é o vice, não é o presbítero, não, somos todos nós, é a igreja do Senhor trabalhando, né? Trabalhando para a segurança dos irmãos quando nós aí retornarmos. Já há uma diretiva de que nós possamos retornar com em torno de 25% da capacidade templária, 25% da capacidade do templo. Eu estou aguardando manifestação da Prefeitura de Santo André e também do Ministério para que nós possamos
retornar com toda segurança e todo o protocolo. Tá bom, queridos? Então, quando isso for viabilizado, claro, nós passaremos com muito cuidado aos irmãos, ok? Muito bem. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2. Diz assim: Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E o que de mim ouviste, e o que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem os outros. Sofre, pois, comigo as aflições como bom soldado de Cristo. Ninguém que milita se embaraça com o negócio desta vida, a fim de agradar àquele que o alistou para a guerra. E se alguém também milita, não é coroado se não militar legitimamente. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Considera o que digo, porque o Senhor te dará entendimento em tudo. Lembra-te de que Jesus Cristo, que é da descendência de Davi, ressuscitou dos mortos segundo o meu evangelho. Pelo que sofro trabalhos e até prisões como um malfeitor, mas a palavra de Deus não está presa. Portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus com glória eterna. Esta palavra é fiel, que se morrermos com Ele, também com Ele viveremos. Se sofrermos, também com Ele reinaremos. Se o negarmos, também Ele nos negará. Se formos infiéis, Ele permanece fiel, não pode negar-se a si mesmo. Amém. Senhor, pedimos mais uma vez a Tua bondade, graça e a orientação do Teu bom e poderoso Espírito, para que nós possamos expor, Senhor, a Tua palavra, segundo a Tua boa direção, meu Senhor, para as nossas vidas nesta noite. Meu Senhor, nada temos, nada somos, mas ajuda-nos, Senhor, dá-nos graça. Os Teus filhos estão ali do outro lado, meu Senhor, participando deste culto, cultuando. Nós estamos aqui, Senhor. Que todos juntos, neste momento, possamos, como ovelhas do Senhor, nos alimentar da Tua palavra. Nós oramos, Senhor, em nome de Jesus, que é o vosso Santo Filho e Salvador das nossas almas. Amém, amém. Tome assento. Meus irmãos, como eu havia dito a vocês, hoje nós vamos meditar um pouquinho sobre um tema, e o tema é: por que o justo sofre? Eu acredito que não há um crente que não tenha parado para pensar nessa situação, irmão Alexandre. Eu acredito que não tenha um crente que não tenha parado para pensar no que está acontecendo, pastor Silas, e pensado nessa pergunta. Até porque, veja, irmãos, eu estava lendo esse texto e me veio ao coração o texto de Juízes, quando Gideão está malhando trigo e um anjo desce até onde o Gideão está, e ele está malhando trigo no lagar, que não era lugar de malhar o trigo, e o anjo do Senhor desceu ali para conversar com ele, e olhou para Gideão e disse: Gideão, o Senhor é contigo, varão valoroso. E a pergunta de Gideão é a mesma. Gideão pergunta assim: se o Senhor é conosco, por que todo esse mal nos sobreveio? Então paira uma dúvida. É claro, irmão, que Deus, através do seu anjo, poderia responder para Gideão naquele momento o porquê daquela situação. Porque toda situação tem um porquê. Nós sabemos disso. Todas as situações têm um porquê. O Senhor poderia responder para Gideão o porquê daquela situação. Mas o Senhor, ao invés de responder, achou melhor incentivá-lo. Incentivá-lo. O Senhor é contigo, vai nessa tua força, varão valoroso. Meus irmãos, por que o justo sofre? 3 pensamentos aqui. Ninguém quer sofrer. Ninguém quer sofrer. Mas, irmãos, todos nós sabemos que o sofrimento, ele passou a fazer parte da vida do ser humano desde que os nossos primeiros pais, Adão e Eva, transgrediram e pecaram contra Deus. Nós sabemos. O sofrimento passou a fazer parte da vida, né? O homem, agora falando lá no jardim, o homem
passou a sentir o cansaço pelo trabalho diário. Antes do pecado, o homem trabalhava e não se cansava, porque a canseira e o enfado, ela adveio depois do pecado. É consequência do pecado. Tanto é que quando nós formos para o céu e depois voltarmos para a nova terra que o Senhor fará, não pensa que, eu vou até usar uma expressão aqui, irmão Silas, tem gente, irmão Alexandre, que pensa que vai ficar de boa, né? Vai ser, não, nós vamos trabalhar, só que nós nunca mais sentiremos cansaço. Ah, pastor, como é que será esse trabalho na nova terra que o Senhor fará depois dos novos céus? Eu não sei, mas nós continuaremos a trabalhar, a adorar a Deus, a louvar o Senhor por toda a eternidade. Não sei que tipo de trabalho, mas a diferença é que nós não nos cansaremos. Não haverá cansaço, porque não haverá pecado. Então, o homem passou a sentir o cansaço pelo trabalho diário. Isso ele não tinha antes do pecado, né? A mulher passou a dar à luz, a parir com dores. Com dores, né? Os animais que pareciam não ser selvagens, passaram a ser animais selvagens. Tudo por consequência do pecado. Não é? A terra passou a produzir ervas daninhas, espinhos, a Bíblia diz espinhos e cardos, não é? Pedriscos. O homem precisava trabalhar mesmo. Houve o primeiro homicídio, a terra foi embebida em sangue de irmãos. De irmãos. Enfim, irmãos, a terra, ela ficou sob juízo de maldição. Nós vamos falar nessa noite o porquê o justo sofre. Por que o sofrimento? É por isso que Paulo, o apóstolo, ele escreve aos irmãos de Roma, aos Romanos, capítulo 8, verso 22 e 23, se os irmãos quiserem acompanhar, o texto diz assim: porque sabemos que toda a criação geme. O pastor Silas sempre cita esse texto. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito, também gememos ou sofremos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção ou glorificação do nosso corpo. Então veja que o sofrimento passou a fazer parte da vida do ser humano pós-pecado. Há um texto, segundo a carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, se eu não terminar hoje essa prédica, próxima quarta, se Deus permitir, a gente termina. Mas a segunda carta de Paulo aos Coríntios, vou falar com os irmãos com muita tranquilidade, capítulo 5, versos 2 e verso 4, diz assim, eu vou ler a partir do verso 1, diz assim: porque sabemos que, se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, Paulo está falando do seu corpo, né? Está falando do corpo humano, da morte do corpo humano. Porque sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, ou seja, trocaremos um tabernáculo por um edifício. Eu acho que é lucro isso. Né? Porque sabemos que se a nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna, nos céus. Versículo 2, e por isso também gememos, sofremos, enquanto nós estamos aqui, gememos, sofremos, desejando ser revestidos da nossa habitação, que é do céu. Se todavia, estando vestidos, não formos achados nus, o verso 4 diz assim, porque também nós, os que estamos neste tabernáculo, está falando do corpo, gememos carregados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Que linguagem fantástica do apóstolo Paulo, que linguagem profunda.
né? Ele está falando da morte, ele está falando do passamento, ele está falando da vida eterna, mas ele fala de um sofrimento, que enquanto nós estivermos aqui no nosso corpo, nesse tabernáculo, gememos, sofremos. No texto base que nós lemos, irmãos, Paulo, escrevendo a Timóteo, ele cita a palavra sofrimento, 4 vezes. No versículo 3, ele fala, sofre, pois, comigo as aflições. Sofre, pois, comigo as aflições. No verso 9, ele diz, pelo que sofro trabalhos e até prisões como um malfeitor. No verso 10, ele diz, portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos, para que também eles também alcancem a salvação que está em Cristo Jesus com glória eterna. E no versículo 12, ele diz, se sofremos, também com ele reinaremos. Paulo está falando do sofrimento, Olhando para o texto, ele cita aqui, até o versículo 13, 2 figuras. A primeira figura que ele cita é do soldado, porque ele fala sobre militar legitimamente. Paulo ele está evocando aí a figura de um soldado que luta. Irmãos, não há, eu vou usar essa expressão porque nós estamos entre família, não há moleza para soldado. Não é? Quem já serviu o exército, nas Forças Armadas, sabe que para soldado não há moleza. Não é? E eu não tive essa experiência, mas tive alguns amigos que serviram nas Forças Armadas, em batalhões, e eles me contaram algumas experiências que eles tiveram, porque para soldado não existe facilidade. Soldado precisa ter disciplina, soldado precisa abdicar de algumas coisas na sua vida para servir bem, né? E o soldado sofre, todo soldado sofre, né? Outra figura que o apóstolo Paulo, falando a Timóteo, ele evoca, é a figura do lavrador. Pastor, mas o lavrador sofre? O lavrador também sofre. O lavrador sofre esperando, ele espera, ele joga a semente na terra, esperando, ele tem que esperar que aquela semente germine, cresça, produza frutos, ele espera, e esse momento de espera é um momento de sofrimento, ele sofre esperando. O lavrador, ele também lança a semente na terra, e ele sofre pelas intempéries do tempo. De repente, a lavoura está muito bonita, mas há uma condição diferente de tempo, ele perde a lavoura. Perde a lavoura. A lavoura é perdida e ele sofre. Estas 2 figuras o apóstolo Paulo ele evoca aqui, falando a respeito do sofrimento. Então, ele fala a respeito do soldado e do lavrador. Mas a palavra que nós queremos trazer para nós nesta noite, para os irmãos, é esta que diz a respeito do sofrimento. Por que o justo sofre? Né? Por que o justo sofre? Né? Paulo, nesse texto, ele diz para Timóteo assim, ele incentiva Timóteo, o seu filho na fé, a ser forte, a suportar o sofrimento. Como? Ele diz assim, tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Cristo Jesus é a fonte da graça para que nós possamos suportar o sofrimento. Porque o sofrimento passou a fazer parte da vida a partir do momento que o homem pecou. Espero que os irmãos tenham me entendido nessa noite, né? Por que o justo sofre, irmão? Lembrando que não é somente o justo que sofre, todo ser humano racional e até os seres irracionais também sofrem, porque como nós lemos, a terra está sob maldição por causa do pecado. Por causa do pecado.
Então, falaremos do justo. Primeiro motivo pelo qual o justo sofre, irmãos. O justo sofre, os crentes sofrem, nós sofremos porque nós não pertencemos a este mundo. Nós não pertencemos a este mundo. Nós não pertencemos a este sistema dominado e dirigido por Satanás. Então, nós sofremos. Um sistema divorciado de Deus, desregrado, corrompido. Por que o justo sofre? Por que o justo sofre? Irmãos, o evangelho é uma contracultura do mundo. O evangelho é uma contracultura do mundo. E como justo, o crente, o salvo, não pertence, não se conforma a este mundo, nós incomodamos o sistema. Nós incomodamos. Lembram-se daquela história do vagalume e a serpente? Alguém lembra? Lembram-se da historinha do vagalume e da serpente? Conhece essa historinha, irmão Alexandre? Conhece, né? Disse que a serpente vivia perseguindo o vagalume, até o dia que o vagalume perguntou à serpente: por que você me persegue tanto? O vagalume disse assim: eu não faço parte da sua cadeia de alimentos. E a serpente respondeu: eu sei que você não faz parte da minha cadeia de alimentos, mas eu te persigo porque a tua luz me incomoda. Veja, irmãos, cabe nessa noite. Por que o justo sofre? Jesus disse em Mateus capítulo 5, verso 14, vós sois a luz do mundo. Vós sois a luz do mundo. Jesus disse em João capítulo 15, verso 19, se vocês fossem do mundo. Um dia eu estava pensando numa situação pela qual eu passei e eu perguntei para o Senhor, por que essa situação? E o Senhor me respondeu exatamente com esse texto. João 15, 19, Jesus disse assim, se vocês fossem do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque vocês não são do mundo, antes eu vos escolhi do mundo. É por isso que o mundo aborrece vocês. A nossa maneira de viver, irmãos, contraria o sistema mundano. E esse sistema mundano, por vezes, ele retalia, revida, por causa do nosso comportamento. Nós não entramos em esquemas. O justo, eu estou falando do justo. O justo não entra em esquema. Não compactua com mentira. É por isso que muitas vezes alguém sofre em determinado lugar, porque alguém quer que ele mente, e o justo diz, não, então nós sofremos. Nós sofremos, irmão Alexandre, irmãs, nós sofremos. Não é assim? Já passou por isso? O justo não faz esquema, o justo não compactua com a mentira, o justo não negocia princípio. Lembram-se de Nabote? O Acabe queria dar uma volta em Nabote. Olha, me venda essa vinha. Nabote disse, eu não posso, é a herança dos meus pais. Isso é algo fantástico, é uma lição tremenda. Princípio conhecido lá do Antigo Testamento. Nabote disse, não vou vender. E o Acabe, tentando literalmente, disse, não, então faça o seguinte, me dá essa vinha e eu te dou uma melhor do que essa. Ué, se ele tinha uma melhor, por que ele queria aquela? Não tem lógica isso. Se eu tenho algo melhor, por que eu quero o outro? Mas note, irmão, ali estavam em jogo princípios, mas Nabote era um homem justo. Ele não negociou princípios, morreu. Sim, morreu, foi recebido nos céus, mas não negociou princípios. Então, por não negociarmos princípios, muitas vezes nós sofremos. Não importa, nós não vamos negociar princípios. Nós temos que ter firmeza nisso. Por que o justo sofre? Porque o justo não age de forma desonesta. O justo não age de forma desonesta. O mundo é desonesto. O justo não. É por isso que o salmista diz, eu nunca vi um justo desamparado. O justo. Nem a sua semente mendigar o pão. Os irmãos estão me entendendo?
Estão me entendendo, irmãos? Ótimo. O justo não se vende à corrupção. Corrupção é o apodrecimento. O justo não se vende à corrupção. Então, o sistema mundano dirigido pelo diabo retalia, nos causando o quê? Muitas vezes, sofrimento. Sofrimento. Muitos de nós já sofreram por isso, porque nós não negociamos princípios. O justo sofre porque não pertence a esse mundo. Aí você fica pensando, eu fiquei pensando, irmão, e dei glória a Deus. E dei glória a Deus. Nós sofremos porque não pertencemos a este mundo. O justo sofre porque não quer pertencer a este mundo. Ao sistema, eu estou dizendo, né? Se amoldar ao sistema humano. O segundo motivo pelo qual o justo sofre por um princípio. Que princípio é este? O princípio é o princípio do servo. O servo não é maior do que o seu senhor. Né? Se o nosso Senhor sofreu, então nós, os justificados por ele, também estaremos sujeitos aos mesmos sofrimentos. Porque o servo e o seu senhor estão espiritualmente ligados. Há um vínculo, há um vínculo entre nós e o Senhor. Se o Senhor sofreu, e se o servo não é maior do que o seu senhor, obviamente, em algum momento, nós estaremos sujeitos ao sofrimento, estamos sujeitos ao sofrimento. O Senhor Jesus disse, se o mundo vos aborrece, saibam que primeiro do que a vocês me aborreceu a mim. Né? Jesus ainda disse, lembrem-se da palavra que eu vos disse, não é o servo maior do que o seu senhor. Se perseguiram a mim, também perseguirão vocês. Né? Talvez isso assuste um pouco, irmãos, mas tudo isso faz parte da nossa vida. Né? Quando você vê o mundo alegre com a igreja, alguma coisa está errada. Você pode ter certeza disso. Alguma coisa está errada. E não é com o mundo. Não é com o mundo. Não é com o mundo. Jesus deixou muito claro. João capítulo 15, versos 18 e 19, para quem quiser conferir. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, verso 21, Pedro diz assim, para esta obra fostes chamados, pois Cristo também sofreu por vocês, legando, olha que palavra interessante, pastor Cícero, legando-vos também este exemplo, a fim de que sigais os seus passos. Então, quem quer seguir a Cristo ou os passos de Cristo, enfrentará sofrimento, enfrentará oposição. Se alguém diz assim, eu quero me parecer com Jesus, que maravilhoso é nós querermos nos parecer com Jesus, mas se nós queremos parecer com Jesus e o nosso Jesus sofreu, nós vamos sofrer, não é? A Bíblia não diz que nós somos como cristos menores, cristãos? Então, eis o motivo, irmãos, o segundo motivo pelo qual nós sofremos também. E eu encerro, conseguimos encerrar. O terceiro motivo pelo qual o justo sofre, Paulo fala deste sofrimento, sofre, pois, comigo, eu sofro trabalhos e até prisões, sofro por amor dos escolhidos, se sofrermos. O terceiro motivo é que o justo sofre porque está sujeito às leis naturais que estão sobre a face da terra. E nós temos que entender isso. Quando Deus quer guardar alguém das leis naturais,
Ele guarda. Porque eu já disse, irmãos, Deus é soberano. Deus é soberano. Mateus 5,45 diz assim: para que sejais filhos do Pai que está no céu, porque faz com que o seu sol, eu me lembro desse versículo todos os dias, para que sejais filhos do Pai que está no céu, porque ele faz com que o seu sol se levante igualmente sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Veja, eu e você estamos, enquanto nós estivermos aqui na Terra, sujeito às leis naturais, sujeito a catástrofes. Estamos sujeitos. Eu estou dizendo, irmão, que nós estamos sujeitos, entendam isso. Nós estamos, sim, sujeitos. Então, como Eclesiastes diz, Eclesiastes capítulo 9, verso 2, esse texto é importante para a nossa compreensão. Tudo sucede igualmente a todos. O mesmo sucede ao justo e ao ímpio, ao bom e ao puro, como ao impuro. Assim o que sacrifica, como ao que não sacrifica. Assim ao bom como ao pecador, ao que jura como ao que teme o juramento. Então veja, irmão, no contexto dessas leis naturais, dos males naturais, dos males sociais, dos males morais, nós estamos sujeitos. Nós estamos sujeitos. É por isso que o justo sofre. Eu vou terminar aqui lembrando a igreja, a todos nós, de Paulo. Deus poderia dizer para Paulo: Paulo, não embarque nesse navio, porque esse navio não chega. Não poderia, pastor Silas? Se ele quisesse, ele poderia, irmão Alexandre. Mas ele não quis. Ele quis trazer uma lição ali, muito grande. É tal coisa, irmão. Deus, ele nos livra, ele pode nos livrar da fornalha, e Deus pode nos livrar na fornalha. Nós temos que entender isso. Isso faz parte do nosso amadurecimento. Ah, eu vou ficar com raiva de Deus porque Deus fez isso e não fez aquilo. O problema é nosso. Deus não está nem aí para a nossa raiva. Ah, né, doutora Andréia? Ah, eu vou ficar aqui de biquinho porque Deus não... Não, Deus não... Entenda muito bem isso. Então, por que o justo sofre? O justo sofre porque nós estamos no mundo. No mundo a catástrofe, no mundo a pandemia, no mundo a morte. É por isso que nós temos que ficar firmes com Jesus, irmãos e irmãs, para ir morar no céu, para ir morar na glória, para deixar esse vale de lágrimas e servir ao Senhor com alegria por toda a eternidade. Porque enquanto nós estamos aqui, nós estamos sujeitos a tristezas, estamos sujeitos a fracasso. Outro dia eu disse para uma pessoa: olha, nós podemos até perder uma batalha, mas a guerra está ganha. Nós perdemos batalhas, mas a guerra está ganha. É só abrir lá no final do livro de Apocalipse que você vai ver que a guerra está ganha. A guerra está ganha. Então, por que o justo sofre, irmão? Encerrando aqui. O justo sofre porque nós estamos no mundo, estamos sujeitos às leis que dirigem este mundo. Estou falando das leis físicas que dirigem o cosmos. Então, voltando a Paulo, o Senhor poderia dizer para Paulo: Paulo, não entre nessa embarcação, porque ela vai se quebrar. Mas o Senhor o permitiu, vontade de Deus, soberana. Deus sabia o que estava fazendo. Eu vou dizer para alguém aqui nessa noite: Deus sabe o que está fazendo. Deus sabe o que está fazendo. Deus sabe o que está fazendo. Pastor, Deus sabe o que está fazendo, irmãos. Nós não podemos jamais duvidar disso. Deus sabe o que está fazendo. O que acontece? Lá em Atos capítulo 28, 27, com Paulo, a Bíblia diz que, dentro da vontade do Senhor, do navio que estava indo para Roma, Paulo estava dentro da vontade de Deus. No caminho, apareceu o quê? Uma tempestade. Uma condição adversa do tempo.
Um vento euroaquilão bateu naquela embarcação, destruiu a embarcação, mas as almas, as vidas não se perderam. Estão entendendo, queridos? Então, ainda que nós estejamos sofrendo por isso ou por aquilo, por esses 3 motivos, ou outros, existem outros, hoje nós vamos elencar só esse, ainda que nós estejamos sofrendo por esses motivos, ainda que o barco quebre, mas a salvação está garantida, igreja. É disso que nós temos que ter a certeza plena todos os dias. Mas aparecem tempestades, nós estamos sujeitos. Estamos sujeitos. Então alguém pode pensar assim, pastor, se sucede ao justo e ao ímpio, qual é a diferença? A diferença é Deus na nossa vida, irmãos. A diferença é Deus na vida. A diferença é Deus na vida. O não crente sofre sem esperança. O justo sofre, mas sofre com esperança. Né? O justo sofre, mas com expectativa. O justo sofre, mas com a presença de Deus na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. O justo tem expectativa de vida eterna. Vida eterna. Irmãos, olhem para cá. Vida eterna. Sabe o que é vida eterna? Sabe o que é vida eterna, irmão? Nós sofremos, mas com expectativa de vida eterna, ou seja, eu e você vamos morar no céu. Jesus disse que se algo acontecer conosco, o Senhor Jesus disse, e eu o ressuscitarei no último dia. Olha o que Paulo diz aqui, esta palavra é fiel, versículo 11, que se morrermos com ele, tem que morrer, mas morrer com Cristo, se morrermos com ele, olha a garantia, com ele também viveremos. Eu vou ler de novo, irmão, para alegrar o teu coração como alegrou o meu. Esta palavra é fiel, fiel, que se morrermos com ele, também com ele viveremos. Qual é a diferença? É isso que faz a diferença, irmão. É ter Deus na vida. É Deus na nossa vida. Coloque a sua mão no coração e diga assim, é Deus na minha vida. É Deus na sua vida, irmão. É Deus na nossa vida. Ainda que nós passemos por dificuldades, tristeza, sofrimento, mas Deus está conosco. Deus está na nossa vida. Se nós ficarmos, Deus é conosco na nossa vida. Se partirmos, é Deus que nos leva. Então é isso. Esse é o pensamento. Mas nós estamos sujeitos às leis naturais de uma natureza decaída. A diferença é Deus em você, crente. A diferença é Deus em nós. Qual é a diferença, pastor, então, entre o justo e o ímpio? O senhor falou que havia diferença entre o justo e o ímpio. Entre aquele que serve a Deus e o que não serve. Qual é a diferença? Primeiro, Deus na vida. Segundo, a promessa de Deus. Meu santo irmão, olhe para cá. Eu e você temos promessa. Nós temos promessa de Deus. Dê glória a Deus aí. Nós temos promessa. Louvado seja o nome do Senhor. E vai se cumprir. Toda dor. Escreva aí, irmão, onde você quiser. Escreva aí. Toda dor, todo sentimento é por enquanto. Isso é bonito, irmão Silas. Toda dor e todo sofrimento é por enquanto. Se você estiver passando por uma situação complicada e alguém achar isto, por quê? Você é crente, você está passando luta, diga para ele assim, por enquanto. Por enquanto. Está morrendo, está ruim, por enquanto. Né? Meu tio era pastor da Assembleia de Deus em Paranaguá, meu tio Heitor. Litoral do Paraná. Antes do Senhor o recolher, ele juntou a família, irmão Alexandre, conversou com os filhos, aí se deitou e disse assim, eu vou descansar agora. E foi para a glória.
e foi para a glória. Entendeu? Porque o justo tem esperança, irmão. Nós temos esperança. A esperança é certa, a promessa é certa, ela vai se cumprir. Então, igreja, irmãos e irmãs, descanse o seu coração em Deus, descanse a sua fé em Deus, descanse no Senhor, descanse em Deus. Agora você já sabe, irmão, por que é que o justo sofre? Se alguém lhe perguntar, explique para ele, mas não deixe de falar da grande diferença que existe entre nós. Amém? Deus abençoe a todos os irmãos. Muito obrigado. Que Deus nos dê aí uma continuidade de semana na presença do Senhor. Que todos vocês estejam saudáveis, protegidos, sob a graça, a bondade, a misericórdia e as mãos protetoras do Senhor. Deus abençoe meus irmãos. Eu peço que o pastor Silas encerre o culto, inclusive com a bênção apostólica. Deus abençoe a igreja, amo os irmãos, Deus abençoe a todos. Graças a Deus. Meus irmãos, cumprimento a todos vocês com a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Vocês ouviram a palavra do Senhor e realmente Jesus disse: Deus é aquele que faz que o seu sol se levante sobre maus e bons. Isso fala da graça universal. Não nasce sol só para crente, não cai chuva só no terreno lá do agricultor crente. A graça universal faz com que Deus derrame sua chuva, seu sol sobre maus e bons. Mas também, na hora do sofrimento, o justo também sofre. Asaf, pastor Marcos, entrou em parafuso. Salmo 73. Falou assim: eu quase me resvalei, os meus pés quase se desviaram quando eu vi a prosperidade do ímpio e os justos sofrendo, mas eu acordei quando eu entrei no templo e entendi qual é o fim deles. Nós estaremos para sempre com o Senhor. E Asaf ainda disse assim, a minha carne e o meu coração desfalecem. A carne e o coração pode até desfalecer, mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. A tua porção é o Senhor, querido. Podemos sofrer aqui, mas reinaremos com o Senhor ali. Glória a Deus. Então, o justo sofre aqui, mas tem a porção que é o Senhor. Fecha os teus olhos e vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, Pai bendito e maravilhoso, nós te agradecemos, meu Senhor, mais uma vez, pela oportunidade que tivemos de estar aqui na tua casa e ouvir, ó Deus bendito, o ensinamento da tua palavra. Pai querido, auxilia os teus filhos que estão passando por momentos difíceis, que estão passando por sofrimentos, ó Deus querido, e privações. Pai querido, que a tua palavra venha falar com cada um dos teus filhos que estão nessa situação e que eles possam, meu Senhor Deus, ser revigorados pela palavra do Senhor. Ajuda-os a passar no momento de dificuldade, no momento de aflição. Estende a tua boa e poderosa mão, Senhor. Abre portas de escape. Pai querido, abençoa a vida dos teus filhos, pois sabemos que o Senhor, ó Deus querido, tem prazer em abençoar as nossas vidas. Pai querido, oro pela tua igreja e te peço, abençoa cada um deles. Que esta noite seja uma noite de paz, uma noite de sono tranquilo. Assim nós oramos por cada um dos teus filhos, por tuas ovelhas, e desde já nós te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um dos irmãos, e todos juntos nós vamos dizer amém. Deus abençoe, meus irmãos, Deus abençoe, fiquem com Deus.